mídia da equipe Papo Sustentável. Primeiro, para começar a conversar com vocês, eu quero citar o jornalista Washington Novaes, muito conhecido nesse meio jornalístico, ambiental, ganhou vários prêmios em meio ambiente. E ele nos diz o seguinte: o jornalista brasileiro ele tem uma responsabilidade de fazer jornalismo no sonho do mundo. Por quê? Aqui nós temos recursos naturais e ricos, como por exemplo nossa biodiversidade, temos a possibilidade de ter uma energia renovável e limpa, como energia eólica de marés, etc. E guardamos dois dos maiores aquíferos do planeta. E aí, o que o jornalista está fazendo? Se nós olharmos na web e procurarmos sites que falem sobre isso, nós vamos encontrar Que Peixe Comer, que é um site feito por ambientalistas, que vai promover o consumo sustentável de peixes. Depois, Planeta Sustentável, da editora Abril, que vai falar um pouquinho sobre a cobertura ambiental em si. E o jornalismoambiental.com.br vai falar sobre, propriamente, o jornalismo ambiental, os cursos e eventos. Mas aí a gente pergunta, tem um site que fale pra gente como está sendo feito o jornalismo ambiental? Será que está certo, está errado, o que precisamos mudar, o que precisamos fazer? E aí eu não encontrei. E é aqui que vai entrar o nosso blog Papo Sustentável, que é uma crítica ao jornalismo ambiental. Nós tínhamos como objetivo, primeiro, fazer com que o jornalista pense como ele está fazendo a cobertura ambiental. Ele está educando, ele está fazendo errado, corretamente, o que ele deve mudar. E segundo, dessa forma, fazer com que ele reveja suas atitudes. E terceiro, fazer com que o jornalista se preocupe e entenda o poder que ele tem para conscientizar a sociedade. E dessa forma, por consequência, fazer com que a sociedade tenha um olhar crítico para a mídia e ela possa perguntar: o que a mídia está me mostrando? O que ela está me passando sobre o meio ambiente? Escolhemos a plataforma blog. Por que um blog? 3 itens principais. Primeiro, facilidade técnica. Quando você vai trabalhar um blog, diferente de você trabalhar com um site, você mesmo, sem ter conhecimento técnico, pode sentar na frente do computador, acessar a internet e criar um blog. Segundo, é gratuito, isento de gastos. Você não vai gastar nada por isso, você pode passar conteúdo com qualidade, sem ter gastos, sem mexer no seu bolso. E terceiro, nós podemos ter o mesmo resultado de um site. Basta que, primeiro, que nós pensamos identidade. Vamos ter identidade. A primeira ideia era o seguinte: fazer com que apenas o blog tivesse uma identidade. E depois isso foi passando para os outros produtos. Tanto é que todos os nossos produtos levam o nome Papo Sustentável. Por causa disso, aconteceu um planejamento. Então, desde o começo, nós nos reunimos todas as semanas e pensamos estratégias, o que nós deveríamos fazer para caminharmos juntos. E outra coisa, organização de site. Para quê? Facilidade de acesso. Então, nós fizemos um layout próprio, não usamos o layout dado pelo Blogspot, foi desenvolvido no CorelDRAW pela própria equipe. Fizemos um logo, que é esse que vocês podem ver, Papo Sustentável. Por que nós temos a sombrinha de um anfíbio da espécie Iridae? Porque os anfíbios são sensíveis às drásticas mudanças ambientais. E também nós temos o símbolo retornável, que significa sustentabilidade. E outra coisa que nós pensamos foi dividir o blog em páginas. Para quê? Facilitar o acesso. Então, quando o usuário entra no nosso blog, o que ele vai ter? Ele não tem textos um abaixo do outro. Ele tem todo o conteúdo dividido em páginas e com as chamadinhas organizadas. Vamos conhecer o blog, então? Já que o usuário acessa o nosso blog, ele vai entrar diretamente na página Notícias. Aí ele pode ver várias chamadinhas, ele pode clicar e conhecer. Depois, lá em cima, nós vamos ter a divisão de páginas que vai dizer quem somos,
Nós somos alunos da Unimed, qual que é o nosso objetivo? As frases são fragmentos de entrevistas, frases que nós achamos interessantes em entrevistas que nós fizemos com as nossas fontes, são colocadas aí. Depois, numa outra página, artigos. Os artigos, nós recebíamos artigos tanto de nossas fontes, quanto pessoas da própria equipe que fazia os artigos. Nós recebemos um artigo do José Pedro Soares Martins, do André Trigueiro e do Wilson Bueno, que foram nossas fontes. Depois, na página seguinte, nós podemos acessar PS Recomenda, Pacto Sustentável Recomenda, que são materiais produzidos por nós em semestres passados e que nós indicamos porque falam sobre meio ambiente. Depois, no Manda Ver, é um espaço do nosso usuário. Ele pode enviar materiais informativos, de opinião, vídeo, o que for que tenha a ver com o meio ambiente. Aí nós analisamos e colocamos aí. Na próxima página, nós podemos conhecer os bastidores. Nos bastidores, nós gravamos o making-of, então todas as captações de entrevistas foram filmadas, mostram os nossos desafios e as nossas conquistas. Na equipe, nós podemos ver os integrantes, fotos dos integrantes e um mini currículo. E o contato pode nos mostrar tanto o e-mail, Twitter e Facebook do blog Papo Sustentável. Nós temos aqui no blog todo o acesso diretamente ao Facebook. A pessoa pode entrar no blog e curtir diretamente, curtir no Facebook a nossa página diretamente do blog, ali na lateral. Nós temos a opção de twittar e de seguir também. E além disso, todos os comentários que são postados no blog estão interligados com o Facebook. Então as pessoas comentam no blog e caem no Facebook delas. Pode retornar ao slide. As nossas fontes. Escolhemos jornalistas ou pessoas que tivessem uma relação com o meio ambiente. Adalberto Marcondes, André Trigueiro, o ex-ministro do Meio Ambiente e secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Mink, Carlos Nascimento, Heródoto Barbeiro, Ilza Girardi, que é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Pedro Soares Martins, Marina Silva, que é ex-ministra do Meio Ambiente e já foi candidata a presidente pelo Partido Verde, Rui Gonçalves, o Washington Novaes e o Wilson da Costa Bueno. As nossas pautas. Todas as nossas pautas tinham perguntas-chave. Por quê? O multimídia nos permite que as matérias estejam sempre em constante construção. Então, se nós fazíamos uma entrevista com uma fonte e achávamos que aquela informação que ela nos passou também dava para acrescentar numa outra matéria, a gente colocava lá. Postamos entrevistas na íntegra, tá, das nossas fontes, algumas entrevistas entraram na íntegra, e todas as nossas reportagens traziam vídeos, podcasts, que são áudios, e esses áudios eram independentes. Como? A pessoa não precisaria necessariamente ler a reportagem para entender o nosso podcast, como também ela poderia encontrar no blog Papo Sustentável via o podcast. E também postávamos fotos. Os links também foram presentes no nosso blog. Esses links indicavam materiais, às vezes do próprio blog. Uma matéria que tinha um complemento a uma outra matéria era citado e colocado um link. E também, quando citávamos outros sites, também colocávamos o link. Futuro palpável. Essa foi uma ação que nós fizemos no Dia das Crianças. Pegamos um fragmento do jornalista Adalberto Marcondes que nos falou qual a relação que nós temos com os nossos antepassados, com o futuro e com o presente. Ele nos dizia que o futuro era palpável. Então nós deixamos uma mensagem. Nesse Dia das Crianças, nada melhor do que deixar um futuro para os seus filhos, um futuro para essas crianças. Foi postado no blog também o trailer do nosso documentário, que será exibido, e convidando todo o público para vir nos assistir. Está sendo postado as reportagens de rádio, uma por semana. O impresso será postado amanhã. E nós estamos em negociação com uma entrevista via Tweetcam com o Carlos Mink e Marina Silva. Já foi confirmada. Estamos apenas aí mexendo para ver qual o melhor dia, tanto para nós quanto para eles.
Por que Carlos Mink e Marina Silva? Porque se vocês lerem o nosso blog, vocês vão ver que são jornalistas falando sobre a mídia, sobre eles mesmos. Mas nós queremos saber o que agora? O que é que o público aí de fora pensa sobre nós? Então, Carlos Mink e Marina Silva foram escolhidos para falar sobre isso. Redes sociais. Qual a importância da rede social? Divulgação e interatividade. Então, nós criamos o Facebook, que eu já expliquei para vocês que os comentários do Facebook estão interligados ao blog. O Podmatic, que é o podcast de áudio. O YouTube, que nós colocamos os nossos vídeos e está com cerca de 1,6 mil exibições. O Twitter, que também está interligado ao blog. Pode passar. Resultados. As visitas no blog chegam a cerca de 6,5 mil visitas. Lembrando que a nossa divulgação ela começou a partir da segunda semana de agosto. Então, no momento que já tinha um conteúdo no blog, nós já começamos a divulgar. E essa tabela, desenvolvida pelo próprio blog, do Papo Sustentável, mostra que nós tivemos visitas de outros países, e destaca os Estados Unidos com quase 500 visitas. Pode passar. 2 comentários interessantes do Tiago Rodrigues, que está no blog, porque as pessoas que não têm redes sociais, não têm o Facebook, por exemplo, também podem comentar no nosso blog. Então, nós deixamos tanto a opção da pessoa comentar no próprio blog e também via Facebook. O Tiago Rodrigues nos diz o seguinte: muito bom artigo, está de parabéns. Atitudes assim ajudam a refletir boas atitudes. Não existem grandes mudanças e sem pequenas mudanças. E o Leonardo Stanini diz que ele adorou o blog, adorou a iniciativa, ver que não é só os estudantes de engenharia ambiental e cursos relacionados que estão preocupados com o meio ambiente. Adiante. A nossa página Manda Ver, que eu comentei com vocês, que é uma área do usuário. Como que ela surgiu? Ela foi inspirada porque a Televisual Filmes, que é uma produtora de vídeos do Rio de Janeiro, nos enviou um clipe que mostrava uma crítica sobre podas de árvores em Petrópolis. E ela nos enviou um release, ou seja, ela queria que a gente colocasse no blog algo sobre eles. E aí nós paramos para pensar, então vamos estreitar essa relação com o usuário e dar um espaço para que ele envie material. Poderia dar errado, mas deu certo. Por quê? A Televisual Filmes, então, foi o primeiro a nos enviar material. Em seguida, recebemos a marca feminina, que é a Prado, e também no blog o GA. Pode passar. No Twitter estamos com uma média de 27 novos seguidores por dia. Hoje são 2,3 mil seguidores, entre eles comunicadores e de meio ambiente. Prezamos pela interatividade no Twitter, conversamos mesmo com os nossos seguidores e temos tweets retweetados por nossas próprias fontes. Como exemplo, André Trigueiro, que nos retweetou para 24,802 seguidores. Ali abaixo tem uma menção do Humberto nos citando para a Marina Silva, que vale a pena conferir o blog. Pode passar. Carlos Mink conversou conosco. Pode passar. Fomos citados 2 vezes no Top Stories, que é um site que ele mostra o que está sendo mais comentado naquele momento no Twitter. Papo Sustentável saiu 2 vezes. Este gráfico mostra a nossa interatividade no Twitter. No centro estamos nós, Papo Sustentável, interagindo com os nossos seguidores. E ao redor, o que é interessante, surgem conversas paralelas a respeito do Papo Sustentável. Adiante. No Facebook tem mais de 350 pessoas nos curtindo. Destaco o Rádio Azul Celeste, consórcio das bacias PCJs. Algumas fontes, como Adalberto Marcon, José Pedro Soares, Wilson Bueno e Rui Gonçalves, que conversam conosco via Facebook. Pode passar. Esses dados mostram estatísticas geradas pelo próprio Facebook. Em azul, no primeiro dado, primeiro gráfico, quantas pessoas nos curtem nos comentários em verde, e em lilás, quantas pessoas desistiram de nós. E por último, ali também mostra os usuários ativos diariamente em azul, ativos semanalmente em verde e ativos mensalmente em lilás. O projeto deu resultados assim mais do que esperávamos mesmo. E é por isso que nós vamos continuar o projeto.
vamos continuar postando materiais nele por um tempo. Então, eu quero convidar todos vocês a continuar nos acompanhando no blog Papo Sustentável. Obrigada, Larissa Rodrigues.